Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui compartilhando da lição de escola sabatina. Já alcançamos nessa semana a lição de número 27, cujo título nos declara arrependidos e perdoados. Ao meu lado está o pastor Mauro, que então dará continuidade. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos 5:31. Primeira pergunta: o que é o arrependimento? Provérbios 28:13. Declara assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É um texto muito significativo, realmente, que nós encontramos aqui na Bíblia, que tem que haver, então, a confissão do pecado e deixá-lo. Assim se alcança misericórdia diante de Deus. Eu acho esse texto que ele põe uma condição, meu irmão Mateus. A condição é confessar e deixar. E o texto do Espírito de Profecia diz assim: muitos fazem hoje a mesma pergunta que fez a multidão no dia do Pentecostes, quando convencidos do pecado, clamaram: que faremos? Atos 2:37. A primeira palavra da resposta de Pedro foi: arrependei-vos. Noutra ocasião, logo depois disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos. Sinceramente, não haverá em nós uma mudança real de vida. Então, a condição tem que confessar, mas a condição é deixar o pecado. Se não deixar, não tem prova. Se não tem mudança de vida, como prova que deixou o pecado? É verdade? Então aqui, desde o verso áureo, nós vemos a questão que Deus que traz o arrependimento, assim como a remissão dos pecados. Mas muitas vezes é confundido arrependimento com remorso. A pessoa ter remorso devido às consequências maléficas que o pecado trouxe para ela não resolve a situação. É o caso de Esaú, que diz que ele ficou muito triste, diz que ele chorou, mas não havia o quê? O arrependimento genuíno. Aqui diz que arrependimento compreende tristeza pelo pecado, não pelas consequências ruins que teve na vida, mas do pecado em si, e o afastamento do mesmo. E aqui então a pessoa deve reconhecer a malignidade. Então realmente, se não houver mudança real da vida, demonstra que não houve um arrependimento genuíno. A prova é a transformação, é a mudança de vida. Se não houve essa transformação, né, irmão? Pergunta número 2. Arrependimento é simplesmente receio das consequências que o pecado pode nos trazer? Convidamos o irmão Mateus para ler essa nota. Então, na continuação do mesmo texto do Caminho a Cristo, 23, diz assim: muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma
porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes os sofrimentos do que o próprio pecado. Tal foi a tristeza de Esaú quando viu que perdera para sempre o direito da primogenitura. Balaão, aterrado à vista do anjo que se lhe pusera no caminho com a espada alçada, reconheceu seu pecado porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Todos esses lamentaram as consequências do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Que tristeza! Pessoas lamentaram as consequências do pecado, mas não houve um arrependimento genuíno do pecado. Então, quando não acontece esse arrependimento genuíno, as pessoas ficam só lamentando as consequências do pecado. Não há mudança de vida, mas talvez pode acontecer exteriormente uma reforma ainda. Mas ainda não prova que, se a pessoa não teve um arrependimento genuíno, pode ter exteriormente, temporariamente pode acontecer isso. Não é verdade, irmão Mateus? Que esse exemplo de Balaão é muito interessante, né? Então aqui a gente vê que era o medo de morrer que fez ele reconhecer naquele momento algo, mas não teve efeitos duradouros. A terceira pergunta diz assim: temos que nos arrepender primeiro antes de podermos aceitar o convite de Cristo? Podemos nos arrepender por nós mesmos? Olha que profundo agora nós vamos entrar nesse ponto, né? Jeremias 13, 23. Porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Então aqui nós encontramos realmente essa situação, né, da natureza pecaminosa que cada um de nós temos e a necessidade de Deus em nossa vida, como vamos ver na leitura agora. O Caminho a Cristo, na página 26, diz assim: exatamente aqui está o ponto em que muitos erram, sendo por isso privados de receber o auxílio que Cristo lhes desejava conceder. Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se, e que é o arrependimento que os prepara para o perdão de seus pecados. É certo que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade de um Salvador. Mas terá o pecador de esperar até que se tenha arrependido antes de poder chegar-se a Jesus? Deve fazer-se do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o Salvador? A Bíblia não ensina que o pecador tenha de arrepender-se antes de poder aceitar o convite de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a virtude que emana de Cristo que conduz ao genuíno arrependimento. Pedro elucidou este ponto em sua declaração aos israelitas, dizendo: Deus, com sua destra, o elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. E um trechinho do Desejar de Todas as Nações, página 175, ainda declara: e nem sequer nos podemos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. Que obra maravilhosa! Então, muitas pessoas pensam que podem fazer alguma coisa nesse assunto do arrependimento. Tem que mostrar para Jesus que eles já estão mudados. Querem mostrar exteriormente que já estão transformados, mas sem Cristo não vão conseguir. Penso que não pode chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se,
e que o arrependimento que é um arrependimento que os prepara para o perdão de seus pecados. Mas o arrependimento, a pessoa não consegue fazer nada sem Jesus, porque é Jesus, é o Espírito de Deus que leva a pessoa a sentir a necessidade de um Salvador. Porque só depois que sentimos a necessidade de um Salvador é que nós buscamos isso, né? Magoei Jesus, eu desagradei a Deus, a pessoa se arrepende porque fez ao contrário daquilo que Deus pediu que fizesse. Não é verdade, irmão? Então, realmente, verdadeiramente, Deus é o que? O autor e consumador da nossa fé. O próprio Cristo. Do início ao fim, nessa obra de salvação, nós dependemos de Deus. Ele deu o primeiro passo. E aqui nós vemos que o que sobra para o ser humano realmente? A escolha. Escolher estar ao lado de Cristo. Aqui é feito convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então é ir até Cristo. Mas quem que teve a primeira iniciativa de fazer o convite? É o próprio Deus, que veio ao encontro do ser humano, demonstrou o seu amor. Quando éramos ainda inimigos, pecadores, ele já morreu por nós. Então, através desse exemplo do amor, somos constrangidos a escolher estar ao lado de Cristo. Não é agora uma questão de uma escravidão como debaixo de Satanás, um jugo de vício, um jugo que realmente a pessoa não se liberta sozinho, mas agora de maneira livre, de maneira inteligente, de maneira então com a sua livre escolha servirá a Deus em gratidão por tudo que ele tem feito. Então é maravilhoso aqui o texto mostrando que em tudo dependemos realmente de Deus para a nossa salvação. Não só o perdão, mas desde o arrependimento, o desejo de se arrepender já vem do alto. Pois é ele que planta esse desejo, tá? A pessoa, até o querer vem de Cristo, tá? A pessoa pensa que pode fazer algo sem... Não pode, sozinho ele não faz nada. Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Levar a pessoa a sentir a necessidade de um Salvador. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus. Quarta pergunta. De onde procede todo bom impulso? Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Maior discurso de Cristo, o caminho a Cristo 26, primeiro, depois maior discurso de Cristo 21. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. O coração do homem é por natureza frio, escuro e desagradável. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, falo não de si mesmo, mas mediante a influência do Divino Espírito a mover-lhe o coração. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, sem Cristo não se faz nada, tá? Cristo é a fonte de todo bom impulso. Unicamente ele mesmo pode implantar no nosso coração a inimizade contra o pecado, tá? É isso aí. Mas o coração do ser humano, por natureza, ele é como? Mau, frio, escuro. É só a graça de Deus que, quando ela é implantada no coração, acontece naturalmente a mudança. Né, irmão Mateus? Exatamente. E a quinta pergunta nos diz assim: o que o crente em Cristo deve realizar
além de arrepender-se? Filipenses 2,12 nos declara: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Que maravilha! Tá. Agora o texto do Evangelismo, página 287, diz assim: esquecem a circunstância de que o crente em Cristo deve realizar a própria salvação com temor e tremor. O pecador convicto tem alguma coisa que fazer, além de arrepender-se, tem que fazer a sua parte para ser aceito por Deus. Deve crer que Deus lhe aceita o arrependimento de conformidade com sua promessa. Sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Então, aqui é uma lição impressionante, em vários detalhes, nos trazendo tanto da nossa pecaminosidade, e aqui nos fala também, por outro lado, o que compete a nós fazermos, né? A escolha, né, irmão Mateus? A escolha e dar continuidade a essa escolha, né? Alguns acham que é simplesmente tomei a decisão de estar ao lado de Cristo, fui salvo e agora está tudo resolvido. Ele vai fazer tudo por mim. Eu diria assim, a parte de Cristo ele já fez. E o Espírito Santo continua convencendo, plantando a verdade na mente, no coração. Mas o homem tem que dar os passos, tá? Acreditar, agir, praticar, fazer a vontade de Deus, buscar isso. Senão, não há crescimento nessa carreira cristã. O que é a fé, né? Quantas definições já se buscaram, né, para definir fé? Uma palavra tão pequena, tão significativa, que não se resume a simplesmente entendermos crer intelectualmente, mas também uma confiança em Cristo que ocorre. Então é maravilhoso quando nós observamos esta questão, porque aqui nos mostra desse operar a salvação com temor e tremor. É a caminhada agora cristã pela fé. Muita coisa não sabemos o que nos aguarda no futuro. A providência divina é mais sábia do que nós e, portanto, devemos confiar na atuação de Deus em nossa vida, por mais que não venhamos a entender muitas vezes o porquê de certas coisas enquanto estamos passando por certas provas. Assim foi com Jó. Jó não entendia o porquê daquela situação dele, mas o seu encontro com Deus foi o suficiente para ele. Foi o suficiente para, então, ele acalmar aquele espírito que estava abatido, estava então revoltado muitas vezes, e a injustiça que os seus amigos estavam fazendo contra ele, né? Que pioraram aquela situação grave. Então aqui, realmente nós devemos entender que é necessário sim esforço da parte do ser humano em corresponder à atração do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos motivar para bons impulsos, boas ações, e compete a nós não resistirmos a isso. É basicamente isso, não resistir àquilo que o Espírito Santo revela a nós. Se não se arrependeu ainda, vai ter com Cristo para que se arrependa. O arrependimento também vem de Deus. Então, se alguém tem fé, tem falta de fé, busque a Deus. Não se arrependeu, busque a Ele, vai ter com Cristo para que se arrepende e opere uma transformação. Imaginemos, irmão Mateus, aquela mulher adúltera foi ter com Cristo. Jesus encontrou ela numa situação difícil, mas os homens pensavam só de condenar e destruir a vida dela. Jesus disse assim: filha, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Sabe o que eu vejo nessa experiência, irmão?
eu vejo que ela agiu. Ela creu e agiu segundo a palavra de Deus. E Deus foi com ela, deu poder para ela obedecer. Porque a escolha dela foi verdadeira, não é isso, irmão Sim. Mateus? Isso é maravilha. Sim. A sexta pergunta diz assim: como se opera a graça divina no coração da pessoa arrependida e crente? A obra da graça no coração não se opera instantaneamente. Efetua-se por uma vigilância contínua e cotidiana e crendo nas promessas de Deus. A pessoa arrependida e crente, que nutre fé e ardentemente anela a graça renovadora de Cristo, não será por Deus despedida vazia. Ele lhe concederá graça e os anjos ministradores a ajudarão enquanto perseverar nos esforços para avançar. Que obra maravilhosa! Os anjos, a pessoa fez a escolha, está avançando, não deve fracassar na fé, não deve deixar de crer que Deus está com a pessoa e que ela vai ser vitoriosa através do poder de Deus. Nunca desistir. E aí, os anjos ministradores ajudarão enquanto perseverar nos esforços de avançar. Eu diria, irmão Mateus, santificação, né, irmão Mateus? Sim. Então, voltando naquele ponto que a gente estava comentando, né? A pessoa decide hoje servir a Cristo. E isso vai continuar de que maneira? Que a gente estava falando dessa caminhada cristã, esse processo de santificação. O que acontece? A pessoa vai ter que continuar escolhendo diariamente a Cristo. Também outro termo que usamos muitas vezes é o batismo diário do Espírito Santo. Sim. Então realmente a pessoa, nas suas escolhas cotidianas, não uma escolha de vez em quando, só no sábado, só nas reuniões, mas em cada ato de sua vida, no cotidiano, no trabalho, com a família, com os parentes, amigos, vizinhos, em cada situação da vida deve haver o quê? Uma escolha de estar ao lado de Cristo. Do contrário, esse relacionamento, o que acontecerá? Será fracassado. Mas temos tudo à nossa disposição, se assim quisermos, como lemos aqui no texto. Todo o céu está à disposição para nos auxiliar. Passo para as últimas palavras do irmão. E no caminho a Cristo tem um pequeno texto que diz assim: cada manhã consagrai-vos a Deus para este dia. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço e permite que toda a sua obra se faça em ti. E isto deve ser uma questão diária, essa consagração a Deus, esse crescimento na graça, cada manhã. Depende de nós fazermos esta escolha, esta petição a Deus. Então, eu agradeço imensamente a Deus por ter o privilégio de participar desse banquete espiritual, essa maravilhosa mensagem que traz esperança, que traz alento, que fortalece a gente a continuar a nossa caminhada em direção ao céu. E que então que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom.
Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.